Olá, meus amados irmãos em Cristo. Eu venho em nome do Senhor Jesus trazer para vocês um assunto muito importante através desse vídeo que quero tratar com todos vocês sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nesses dias tem se alastrado graças ao Senhor Espírito Santo através de muitos, né? Não só de mim, mas como de milhares e milhares de outros irmãos que estão hoje acordando para a graça, que estão sendo resgatados, na verdade, né? A verdade é que nós estamos sendo resgatados porque somos eleitos. Os eleitos, eles são resgatados. Os eleitos, eles são resgatados pelo Espírito do meio desses alçapões. Porque todos nós saímos de lá do sistema religioso. E hoje o sistema religioso tem se apropriado da Bíblia, para enganar, iludir e escravizar milhares e milhares de cristãos na fé. E eu, você, milhares já fomos enganados e hoje não somos mais. Quando você me vê hoje chegar diante de uma tela, de um computador, de um celular ou de uma TV, revelando essa graça maravilhosa de Cristo, o Cristo ressuscitado anunciado por Paulo, é porque eu descobri, eu cheguei à conclusão de que estava sendo enganado. E como o Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade, ele está guiando a mim e guiando a milhares e milhares nesse mundo, a verdade de Cristo. Porque a verdade é, meu irmão, que quando você não se apropria da graça de Cristo, quando você vê um religioso dizer que não gosta da graça de Cristo, é porque realmente ele é um cão guloso, como diz Isaías 56. É um cão guloso. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas vamos falar mais dessa graça maravilhosa de Cristo Jesus para nossas vidas. Aqui em segunda epístola de Pedro, né? Pedro, ele era um apóstolo dos gentios, quer dizer, dos judeus. Pedro não foi designado para ser o nosso apóstolo. Ele recebeu a missão de levar o evangelho para os judeus, os da circuncisão. E nós, circuncisos, tratados como gentios, todos que não são de Israel são gentios, recebemos o evangelho de Cristo através das cartas de Paulo. Graça e paz a todos que estão em Cristo. Mas Pedro fala algo importante aqui, que aconteceu na época e tem acontecido hoje. Então vamos analisar. Aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, ele diz o seguinte: e também, Pedro falando, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Talvez você diga assim, mas como é que você descobriu isso? Bom, a verdade é que eu já vinha há muito tempo, né, tendo esse ranço, essa insatisfação. Eu via que tinha coisa errada, não combinava. Quando eu lia a palavra, eu vi, não dá certo, então está errado. Eu tenho que fazer tudo isso para merecer? Eu tenho mesmo que fazer tudo isso para receber de Deus a sua graça, a sua bênção? Não pode. E eu fui querendo descobrir, e o Espírito Santo foi me mostrando. Aí você diz, mas as pessoas lá não acreditam. Claro que não. É como os outros das outras religiões, como da católica, que adoram ídolos, adoram muitas coisas, fazem milhões de rezas, 12 Pai Nosso, 7 Ave Maria, sei lá, tanta coisa. E você critica, como eu criticava. E eles não saem de lá. Por quê? Porque são, como se diz, marionete nas mãos deles. E assim também são esses da religião evangélica,
A maioria dos evangélicos são como marionete nas mãos dos pastores, dominados. Acreditam neles, mas quando alguém fala de fora, mesmo mostrando a Bíblia, mesmo mostrando essa palavra, eles não creem. Se fosse o pastor deles, eles acreditariam. Mas como é outra pessoa, como sou eu falando, para eles é o diabo. Como eles são ensinados. Porque lá eles são ensinados. Você é ensinado a não ouvir ninguém, a não assistir vídeo de ninguém. Você é ensinado que lá você vai ser abençoado e de lá você não sai. Lá você está salvo. Você é ensinado que se você sair de lá você perdeu tudo. Porque não existe outro lugar. Eles colocam na mente das pessoas que ali é o último lugar. Que ali é o lugar da bênção. Que ali é de Deus. E mais em lugar nenhum você vai receber o Espírito Santo. Em lugar nenhum você vai receber essa bênção. Você vai ser liberto. E jogam milhões de coisas em cima das pessoas. E as pessoas enganadas, iludidas, enfeitiçadas pela feitiçaria evangélica, não conseguem enxergar a realidade. Assim era eu, e era muitos outros, e assim é você. Mas eu venho trazer essa graça para vocês de Cristo. Eu venho mostrar para vocês, como tem outros mostrado, que a graça do Senhor Jesus hoje, em 2020, no século 21, essa graça que foi conquistada lá na cruz, no ano 33 de Cristo, serve para nós hoje. E tem hoje levantado, erguido, salvado, abençoado, aperfeiçoado, regenerado, glorificado milhões e milhões de vidas. Milhões e milhões de cristãos no mundo. E quando você se liberta do sistema religioso e recebe essa graça, você é livre. Você deixa de ser condenado. Porque nenhuma condenação há. Paulo já falou em Romanos capítulo 8, para os que estão em Cristo Jesus. Isso você sabe. Mas ele diz aqui, Pedro falando, e muitos seguirão as suas dissoluções, segundo a Epístola de Pedro, no capítulo 2, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade, que é Cristo, hoje, tem sido blasfemado por esses cães, por esses falsos doutores, falsos pastores, com suas fábulas, com suas dissoluções, e por avareza, por amor ao dinheiro, porque eles dizem que nós não temos que amar o dinheiro, não temos que ter avareza, mas eles amam o dinheiro, né? Mas eles são doidos, ó. Nada lá funciona sem antes isso aqui. Em muitos desses alçapões, nada funciona sem o dinheiro. Tudo é vendido. Tudo é vendido. Um pedacinho de papel custa caro. Você sabe disso. E por avareza, farão de vós comércios. Farão comércio de vós. Negócios. É como se fosse uma feira de comércio. É como aqueles cambistas, vendedores de animais que estavam na porta do templo que Jesus expulsou. Era como se fosse covil de ladrões. Pelos quais, e diz mais aqui, né? Ó, por avareza, farão de vós comércio, negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não dormita. Quer dizer, o tempo deles chega, meu amigo. O tempo deles chega. Enganam você, dizendo que é a obra de Deus. Porque a obra de Deus precisa. Porque a obra de Deus precisa de dinheiro. Precisa pagar suas contas. Ah, porque o templo de Salomão tem um custo de 5 milhões de reais todo mês e tem que ser pago. Quem mandou fazer templo? Jesus mandou fazer templo? Não. Se você ler, Jesus disse que o templo ia ser derrubado. Jesus não mandou fazer a igreja. Ele disse, nós somos a igreja de Cristo. Você ergue templos luxuosos, meu amigo, e quer alimentá-los com o dinheiro do povo, arrancando tudo que o povo tem. E fica falando que a despesa é grande. Quem mandou construir? Precisava disso?
um atrás do outro, na mesma rua, na mesma avenida, vários templos caríssimos, com despesas altíssimas, para que o povo pague. Ainda diz que é a obra de Deus. Não é a obra de Deus. Não é a obra de Deus. Como eu falei no outro vídeo, não é a obra de Deus. A obra de Deus é que nem Jesus fala, é que creia no Filho de Deus que foi enviado. Essa é a obra de Deus. E assim vem enganando a muita gente. Muita gente. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, quer dizer, na sepultura, os anjos que pecaram, que diz aqui, eu vou explicar outra vez, né? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para um juízo que aconteceu no ano 70. No ano 70, todas as cadeias se romperam e todos os que dormiam nos sepulcros foram ressuscitados com Cristo. Isso já aconteceu, eu vou mostrar para você depois em outro vídeo. Espero que eu vou falar. Entendeu? Mas é preciso que você entenda. Ó, e ele fala aqui, ó. Assim, não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, na época de Noé, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Deus livrou Ló, livrou Noé desses homens ímpios e injustos. E hoje, meu amigo, esses injustos e tratados como ímpios, que eu posso dizer, são esses tais aproveitadores da fé do povo, que se aproveitam da sua boa fé, da sua inocência, da sua falta de conhecimento. Porque quando você, meu amigo, não procura saber, não pesquisa, não procura entender por que isso, por que aquilo, eles lançam para você campanhas e mais campanhas, sacrifícios e mais sacrifícios que nada podem resolver, para poder enganar você. E você não procura saber por quê. Quem escreveu? Por quê? Porque você só acredita no que o seu pastor diz. Se o seu pastor falou, está falado. Se outro falar, não valeu. Esse é o problema de muita gente. Esse é o problema de muitas pessoas. Só acredita naquilo que o pastor fala. No livro de Judas, ele fala também a respeito disso aqui, que é muito importante. O livro de Judas, ele é um livro de um só capítulo, como você sabe. Ele vai falar o seguinte, ó, no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo que aconteceu. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas também repetindo o que Pedro havia falado. E diz mais aqui, ó. E contudo estes também, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam a dignidade,
Entende? Aí ele vai dizer aqui, ó. Ai deles. No 11 ele fala assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigada, onde ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negritude das trevas, a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo que eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras da impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos seus interesses. Quer dizer, o que Judas estava falando, que naquele tempo já haviam esses tais cães que admiravam as pessoas, que elogiavam por interesse. E é isso que tem acontecido hoje nos nossos dias também. Entendeu? Por interesse, você recebe alguma coisa. Você é até bem tratado. Mas no momento, meu amigo, que você não der mais nada, aí você já é tratado como um cão leproso, como um endemoniado, sem fé, que está em pecado, né? Não é isso? Né? Quando você começa a recuar, enquanto você está fazendo, está dando, você é um homem de Deus, você é o melhor, você é um guerreiro da fé, esse aí que é o homem de Deus, esse aí é cheio do Espírito Santo. Quando você deixa de fazer, aí você passa a ser um endemoniado, porque perdeu o Espírito Santo, porque está em pecado, porque não está fazendo a obra de Deus com amor, né? Diz que você está fazendo a obra de Deus empurrando com a barriga, sem interesse. Aquele que te abençoou, aquele que disse um monte de elogio com você, porque você fazia tudo, no momento que você recuou, você passou a ser um amaldiçoado. Ele já passou a te amaldiçoar. Isso eu vivi o tempo todo. Enquanto que Cristo, nosso Senhor, nos resgatou da condenação da morte e nos transportou com a sua glória para o reino do nosso Deus. Então nós vamos ver aqui em Colossenses. Vamos ver o que tem aqui em Colossenses. No capítulo 2. Vamos ao 1 primeiro. Colossenses 1. Ele vai falar assim. Vamos lá. A vós também, no 21 ele fala, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Aqui Paulo falando sobre o Evangelho de Cristo, que antigamente a gente era estranho, como inimigos de Deus por causa das nossas obras mais, por falta de entendimento. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos reconciliados no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, meu amigo, você foi apresentado ao Pai, nosso Deus amado, como o quê?
como santo, irrepreensível e inculpável. O próprio Senhor Jesus, com seu sangue na cruz, ele nos apresenta a Deus assim, sem pecado, sem mácula, sem condenação nenhuma. Então por que você vai viver isso hoje? Então por que, meu amigo, você vai viver nessa seita, nessa religião maligna, te condenando? Que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus e vai para o inferno que eles inventaram. Que eu já disse para você o que é o inferno, que é sepultura. Você vive lá por medo, por ameaça. Você sabe que a maioria dos crentes nesse mundo, eles vivem nas chamadas igrejas evangélicas por medo do inferno, com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo. Tem que fazer a corrente, tem que estar sexta-feira fazendo tantas correntes de libertação, porque senão o diabo pega você, o diabo destrói sua família. Que diabo, que nada. Se nós sabemos que o ser humano, ele colhe o que planta. Você sofre as consequências do seu erro na carne. Isso você sabe. Então eles criaram esse ser, essa criatura, diabo, Satanás, que não é diabo, não é criatura nenhuma, porque a Bíblia não mostra o diabo como uma criatura. Você não acha que um bicho de chifre, de rabo, de garfo na mão, vermelho, não. O diabo é opositor. Satanás é aquilo que se opõe. É uma metáfora. É algo que criado como um tipo de exemplo, mostrando o que é uma coisa ruim. A mente do ser humano. É um diabo, é um demônio, quer dizer, é aquilo que se opõe ao que é certo, ao que é verdadeiro. É aquilo que é mal. Não como uma criatura. É isso que eu vou explicar isso no outro vídeo. Aí você fica sendo condenado, meu amigo. Enquanto que o nosso Senhor Jesus, ele nos apresentou, tá aqui, ó, porque na sua morte, na carne, na sua morte, para nos apresentar perante Deus, irrepreensível, santos e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições, Paulo falando, de Cristo, pelo corpo que é a igreja. Olha só, ele fala aqui, ó, regozijo-me agora no que padeço por vós, Paulo falando, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Isso quer dizer o quê? Que o corpo de Cristo é quem? É a igreja. É eu, é você, é todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos o corpo de Cristo. Não esse pedacinho de pão que eles mandam você levantar nas chamadas Santa Ceia. Não, o corpo de Cristo não é aquilo dali. Aquele pão feito de padaria, aquele padeiro imundo ali que cuspiu, derramou suor. Não, nada disso. Não é o corpo de Cristo. Como é que você vai comer o corpo de Cristo? Está errado. O corpo de Cristo é a igreja, está aqui. É você, é eu, somos nós. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ele está falando aqui. E ele vai dizer mais, para que você entenda. Ele fala aqui, ó. Por esta razão, no versículo 9, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente. Deus quer que você ande dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar
da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Deus nos tirou das trevas através do seu Filho e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Meu amigo, o Senhor Jesus, ele nos remiu de todo o pecado. Você não tem que batizar em água para perdoar pecado, para se livrar de pecado, mas não. Os pecados foram cravados da cruz com Cristo. Lá foi o nosso batismo. O que você faz hoje de errado é obra da carne, que você não tem que fazer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Tanto principado como potestade. O que é principado e potestade? Bom, você sabe que no sistema religioso, eu ouvi muito falar, e talvez você também, a respeito de principados e potestades que muitas das vezes disseram-nos que eram demônios que viviam no ar, os mais fortes, os demônios mais poderosos. Que demônio que nada. Principados, pessoal, são os príncipes do mundo, os reis, os imperadores. As potestades são os governantes, como hoje tem prefeito, deputado, senador, governador. E Cristo aqui é o cabeça de toda a potestade e principado. Ele é o poderoso de todos, ele está acima de todo o poder no mundo, porque tudo foi feito por ele e para ele. Isso é principado e potestade. E vamos ver mais na frente o que diz aqui, ó. Vamos ver. Ó. Ele fala aqui assim, em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade que eu falei. Cristo é o cabeça de tudo. Cristo é o cabeça da igreja. Você não tem que se submeter a pastor, a bispo, a padre, a ninguém. Não tem que ficar dando, vocês têm que obedecer aos vossos guias. Claro, Paulo falou. Mas quem é o nosso guia? O nosso guia é Cristo. É o Espírito Santo. É a ele que nós temos que nos submeter, que é obedecer. Mas o pastor é cheio do Espírito Santo. Então por que ele prega heresia? Por que ele não prega o Evangelho de Cristo? Por que ele lê um versículo solto e joga para você sem ler o contexto? Porque a Bíblia aqui, você tem que ler o contexto. O texto, o contexto, tudo tem um porquê. Para quem foi escrito, por que foi escrito, a data que foi escrito. Você tem que ver isso, não pode ler literalmente. Tem que ler no Espírito. Porque a letra mata. Qual é a letra? A lei de Moisés. Escrito em tábuas de pedras por homens. Mas o Espírito é que vivifica. Quem é o Espírito? Cristo. As mensagens de Cristo cravadas em nós. No nosso coração e na nossa mente. É isso que vivifica. Mas a letra, que é essa lei que as religiões evangélicas trazem para dentro das igrejas hoje, lei de dízimo, lei de batismo nas águas, de santa ceia, de candelabro, de arca de aliança, de campanha disso, campanha daquilo, consagração de dizimista, tudo isso é lei. Tudo isso mata. Tudo isso mata. Não leva você ao reino de Deus. Isso faz de você um anticristo. Porque a palavra anticristo é essa. O que é anticristo? É aquilo que é contra Cristo. Tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. Você não vê isso no Evangelho de Cristo aqui que Paulo prega para nós. Tudo isso é sombra do passado, que Cristo aniquilou na cruz, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele
no batismo nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos batizados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, no batismo lá na cruz. E quando vós estavais mortos pelos pecados, e na circuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-lhe todas as ofensas. Cristo, ele já perdoou toda ofensa. Ele já aniquilou todo o pecado, todo o delito. Ele já aniquilou, foi aniquilado. Você está livre, isento de culpa, de pecado, de condenação. Você não tem mais que viver condenado, com medo do diabo, com medo de ir para o inferno, com medo de perder isso. Não, você não tem que ter medo de nada. Porque você está livre, purificado por Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz por nós foi o suficiente. Aniquilou todo o mal contra nós. Ele, havendo riscado a cédula, o escrito de dívida, que era contra nós, feito de ordenanças e mandamentos. O Senhor Jesus, ele riscou, rasgou a cédula, as placas da lei, que era de ordenanças, que para nada servia, a não ser para condenar. Está escrito aqui. Ele riscou, ele rasgou a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de nenhuma maneira, era para nós algo bom, mas que era contrária a nós, nos condenava. E ele tirou do nosso meio, e tirou do meio de vós, cravando-a na cruz. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, disse: está consumado. Quer dizer, ele falou: está consumado. A lei de Moisés foi aniquilada. Você sabe que o que nós ouvimos falar sobre essa mensagem de Cristo, quando ele fala está consumado, é que naquela hora ali o diabo foi derrotado, Satanás berrou no inferno, irado de raiva, porque Cristo venceu o diabo na cruz. Nada disso. Nada disso, meu amigo. O intuito, a missão de Cristo na cruz não foi para derrotar o diabo, não foi para fazer o diabo sem vergonha, nada disso. O que ele fez ali foi para tirar da humanidade o pecado, para pôr o fim à lei de Moisés, que constava de ordenança, que ele diz aqui, ó. E era isso prejudicial para nós. Ele disse: está consumado. Em grego, na época, os gregos, eles davam a placa com aquelas pessoas que pagavam suas dívidas, né? Quando o devedor pagava a dívida para o credor, então ele recebia uma placa que dizia tetelestai, né, em grego. Foi isso que Jesus falou, tetelestai, quer dizer, está consumado, está paga a dívida. Dívida paga no grego. Foi o que Jesus falou. Quer dizer, você não tem mais que pagar nada. Você não tem mais que fazer campanha para receber bênção. Você não tem mais que dar dízimo para receber algo de Deus. Você não tem mais que batizar em água para perdoar seus pecados. Você não tem mais que fazer nada. Ah, mas assim é muito fácil. E quem foi que disse que é difícil? Quem foi que falou para você que era difícil? Ai, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Ele falou mesmo. Mas para os judeus, naquela época, por causa das tribulações, eles teriam que lutar. Eles teriam que sofrer para conseguir o reino de Deus. Mas para nós não. Para nós recebemos em graça, favor imerecido. Porque se eu tiver que fazer para receber, já não é favor, já não é de graça. Então, Cristo morreu em vão. É isso que você tem que entender. É isso que os cães gulosos fazem para enganar você. Eles acham que você está no pecado, está sofrendo porque está no pecado, está sofrendo porque está longe de Cristo, está sofrendo porque não é de Deus, está sofrendo porque é o diabo que está castigando você. Então você tem que fazer a campanha, tem que consagrar, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Tudo isso, Jesus riscou daqui, ó. Havendo riscado,
rasgado, cancelado. Aqui, ó, a cédula, o escrito de dívida, ó, que era contra nós, de ordenanças, que era a lei de Moisés, que só Jesus Cristo podia cumprir, e ele cumpriu, porque era perfeito, sem pecado. E ele cumpriu e encravou na cruz. E essa mesma lei que não vive mais, que não existe mais, as religiões estão trazendo hoje para dentro das suas chamadas igrejas, seus templos luxuosos, para condenar você, para escravizar você. Isso é contra Cristo. Esses são os verdadeiros anticristo. Porque tudo que é feito hoje, debaixo da lei de Moisés, é contra Cristo. Naquela época já existiam os anticristos. E hoje existem muitos anticristos. E os anticristos são esses. Não é o que muitos andam postando vídeos aí na internet, que a besta não sei de quê, o anticristo vai se levantar contra a igreja. E isso não. Não tem ninguém que se levante contra a igreja chamada anticristo. Porque o nome anti já está dizendo, é anticristo. E tem o antiterrorista, que é contra o terrorismo. Tem o anticoncepcional, que é o comprimido para a mulher não engravidar. Tem o antibiótico, que é contra as doenças. Então a palavra anti é contra, é tudo aquilo que é contra. E o anticristo é aquilo que é contra Cristo. O evangelho de Cristo da graça, que é o que essas seitas, religiões evangélicas têm feito. Tem sido os anticristo no mundo. São contra Cristo. Eles não aceitam essa pregação, esse evangelho. Por quê? Porque são anticristo. Porque se eles pregarem isso aqui, eles não vão arrecadar dinheiro. Eles não vão manter seus carros luxuosos, suas casas luxuosas, suas mansões, seus apartamentos caríssimos, seus aviões, que nem você vê aí. E você não acredita nisso. E você fica defendendo. Você, meu amigo, que defende com a sua fé esses líderes milionários religiosos aí, que não estão nem aí para você, que usam a Bíblia para condenar você, para arrancar seu dinheiro, para dizer que você é do diabo, para dizer que você tem que pagar o preço para receber o que Cristo já fez por você. Não pode. É hora de você acordar para a verdade, para a realidade. E eu vou mostrar mais ainda para você. Mas em outros vídeos eu estarei passando para você a verdade de Cristo, porque está aqui. E encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que você tem que comer ou beber, por causa dos dias de festa ou de lua nova ou dos sábados, os quais são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. A dívida foi paga. Quando Jesus falou está consumado, ele quis dizer, eu paguei a dívida. A lei de Moisés acabou. Não foi diabo lá no inferno, gritando, que nem bosta aquele filme que fizeram aí. Não, nada disso. Aquilo ali é religião. É para enganar vocês. Cristo venceu por nós. Não foi fácil para ele, mas para nós é fácil. Por que os alçapões aí dizem que é difícil? Que tem que fazer? Por quê? Porque você acredita nisso. O ser humano é levado, o ser humano gosta de coisa ruim. O ser humano gosta de sofrer. O ser humano gosta de fazer desafios. Você vê aí esses programas de televisão, esses que fazem desafios, né? Não tem esses programas criados para você ganhar um prêmio, a pessoa sofre, come não sei quantos bichos, passa por debaixo de não sei de quê. Quer dizer, o ser humano gosta disso. Gosta de ver gente pulando, gritando, revelando, gritando. Irmão, o anjo está falando hoje aqui que você e tal. É assim que você gosta. O povo gosta disso. Gosta desses falsos, mentirosos. Entendeu? Que revela tudo. Que mostra, tem que fazer isso. Porque Gideão fez isso, você tem que fazer. Não, ali é a história do passado. Ali foram uns fatos que ficou para você entender, para você ler e entender que aconteceu lá naquela época. Hoje estamos em 2020, não tem como acontecer isso hoje. Impossível você trazer coisa lá do passado, há milhões de anos para cá. Isso é até uma burrice, né? Uma coisa que não pode acontecer.
Você não pode trazer para hoje o que aconteceu naquela época de Tiradentes, que ele foi enforcado e decapitado. Não pode acontecer hoje de novo. Está na história do livro. Você lê na história do livro que aconteceu naquele ano tal, em Minas Gerais, não pode acontecer mais hoje, isso é impossível. Jesus, ele, na sua carne, na época, em Jerusalém, pregou para o povo de Israel, e ali ele estava trazendo para aquele povo o seu evangelho. Quem aceitasse o seu reino alcançaria a salvação. Mas quem não quisesse seria condenado. Foi o que ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas que mundo? Esse de hoje não, aquele da época. As pessoas que existiam naquela época, naquele ano 33, tinha muita gente. Não havia Brasil, não havia Estados Unidos, não havia Argentina, Equador, não tinha nada, só aquela região lá povoada. Então ali era o mundo, ali era aquela terra que ia pegar fogo, que ia destruir em Jerusalém. E já aconteceu no ano 70. Como eu já falei em outros vídeos, eu vou falar mais ainda. Então, meu amado, eu quero que você acorde para a realidade de Cristo. Eu quero que você deixe de ser enganado. Leia a Bíblia, examina. Pare de ser tratado como marionete nas mãos desses enganadores. Eu vou mostrar para vocês mais ainda das verdades de Cristo. Então, eu agradeço a todos vocês, tá? Deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no meu canal, tá bom? E ativa o sininho, que você vai ficar sabendo de mais vídeos quando eu começar a postar. E vamos em frente, porque nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores, tá bom? Fica aí o meu abraço e a paz de Cristo a todos.